Aí, de Aham. repente, enfim. Gente, a Helena está aqui. Vamos bater um papo muito gostoso hoje sobre fisioterapia, sobre várias modalidades que ela utiliza para ajudar as pessoas. Não? A Helena é formada em fisioterapia pela Escola Baiana de Medicina. Ela tem formação em especialização em saúde pública, que trabalha com acupuntura há 30 anos, né? Com uma traumatologia e dor, RPG, né? Ginástica e corpo da consciência, e ginástica, corpo e consciência. Realizou formação holística com base com Pierre Weil durante 4 anos, né? Ela é microfisioterapeuta, conheci ela através da microfisioterapia, através da nossa querida amiga, cantora Tainá, que é uma pessoa que tem uma voz belíssima. Conheci através dela, né? Renascedora. Essa mulher faz muitas coisas bacanas, né? Para a gente ver que ela vai buscando sempre formas de ajudar melhor o seu paciente, né, Helena? Então, você quer se apresentar, falar um pouco antes da gente começar o nosso bate-papo? Quer falar alguma coisa? Não é isso, acho que você já falou muita coisa, né? Eu sou fisioterapeuta, amo meu trabalho e vamos dizer assim, meu instrumento de trabalho, né? Os meus instrumentos, as minhas ferramentas de trabalho, foram buscas que vieram acontecendo dentro do campo profissional, mas também muito dentro do campo pessoal também, né? Porque eu sempre me envolvi muito com o meu trabalho, né? E quando entra esse sentimento, as coisas entram junto. E isso favorece, porque amplia, né? Amplia muito a visão. Pelo menos é dessa forma que eu penso que seja, né? Você... Então é isso, estamos aqui para bater esse papo com quem está aí entrando, sejam bem-vindos também. E Então, vamos lá. para começar, o que é fisioterapia integrativa? Então, quando você me falou, né, da possibilidade da live, eu fiquei pensando nos temas, né? Então, assim, como eu atuo com muitas ferramentas de trabalho, e essa ideia do trabalho integrativo, né, não é uma coisa só que está acontecendo na medicina. Então, assim, dentro da área de saúde, né, e nós fisioterapeutas, na verdade, uma forma de ver o trabalho da gente, né? Porque a fisioterapia integrativa, ela se vale de várias ferramentas de trabalho, que são complementares, que visam ajudar as pessoas que estão ali, né? Então, assim, como é que eu poderia exemplificar isso? Uma pessoa vai lá me procurar porque está com uma dor no tornozelo, vamos dizer assim. Mas, como eu atuo, né, em traumatologia, ortopedia e dor, esse é o meu foco de atuação, então, assim, eu não estou só com o meu olhar no tornozelo, mas eu estou vendo a pessoa como um todo, né? O Isso. que é aquele tornozelo, além do tornozelo, né? Tá ali. Seja o que for, né? Um traumatismo físico mesmo, porque muitas vezes o trauma físico ele acontece dentro de um contexto, né? E a gente precisa também saber essa história, como foi que esse trauma físico chegou. Então, a partir daí, essa abordagem, ela não está vendo só um tornozelo, né? Sim. Nada contra, e também isso não é excludente da necessidade do especialista, né? Daquele que atua numa determinada área, que se dedica àquele estudo. Mas dentro da proposta integrativa, então, esse profissional ele vai olhar você como um todo, né? Além de estar olhando ali aquela parte que foi, vamos dizer assim, o motivo da tua ida lá, a busca de uma ajuda, ele vai estar olhando a pessoa como um todo. Então, então é essa visão integrativa, vamos dizer assim, dentro da fisioterapia, né, que eu poderia chamar.
E eu acho tão importante porque a medicina, para ela evoluir, ela teve que dissecar o corpo todo. O especialista do dedo, do olho, da boca, do nariz, né? De cada partezinha. Mas cada partezinha dessa, ele é um universo, ele está dentro de um grande sistema, que é o corpo humano. Então, a gente não pode realmente analisar, como você falou bem no início, só o joelho, né? Todas as emoções, todos os problemas que isso causa, né? A gente. E o que me levou a você, inclusive, quando eu estava dando carona a Tainá, foi exatamente quando ela falou sobre os músculos, que a história estava no músculo. Eu sempre achei isso, eu sempre pensei isso. E na hora me bateu como dançarina, né? Essa história da nossa vida está no nosso corpo, nos nossos músculos, nos nossos órgãos. E eu achei aquilo, nossa, foi um momento que a microfisioterapia estava num momento de impulsão, né? E aquilo bateu em mim, porque tem várias terapias que estão na moda, mas que não batem em mim, assim. Mas isso aí foi, não sei, fiquei muito curiosa por entender isso aí. O que eu acho bacana na medicina, os médicos que olham o corpo dessa forma que você olha. Eu acho que isso aí faz uma diferença muito grande, né? Muito grande na cura, na confiança que a gente pode ter naquele médico, né? Naquele profissional que a gente, pelo menos para mim, isso faz uma diferença muito grande mesmo. Sem dúvida. Essa visão dentro da micro, né? A micro, você falou da micro, então eu vou falar da micro. Vou Tá, aproveitar e falar da tá. micro. A micro é um trabalho bem sintético, né? Os caras que criaram a microfisioterapia, eles criaram a microfisioterapia, baseado num estudo muito amplo, né? São profissionais, além de fisioterapeutas, osteopatas também, com conhecimento também grande da medicina tradicional chinesa, de conhecimento de embriologia também, que a osteopatia, né, também entra muito fundo aí nesse conhecimento, e eles criaram a micro, né? E a micro é exatamente essa ferramenta de tratamento que atua nos traumas. Esses traumas, eles podem ter várias origens, porque a micro, ela parte do pressuposto que a memória traumática está na célula, né? Fica ali gravado aquela memória do trauma, seja esse um trauma físico, seja esse um trauma químico, causado por uma memória química, né? Seja ele um trauma emocional, psíquico, seja ele um trauma de uma radiação que você tenha recebido. Então, é algo que o próprio organismo não conseguiu jogar fora sozinho, né? Então, muitas vezes, obviamente que o organismo processa as suas situações e vai embora, mas tem aquelas situações que o organismo não digere tudo. E aquilo fica mesmo como uma cicatriz traumática, né? E aí, o que é que a micro faz? A gente, com as mãos, vamos identificar no corpo essas memórias de cicatrizes, de traumas, e vamos tratar no corpo, com as mãos, apagando essas memórias, porque a gente reapresenta essa memória, né? Reapresenta o que aconteceu à pessoa. E ela entende que ela está presa, então, a uma cicatriz traumática, então ela pode ressignificar aquilo naquele momento onde isso é feito no corpo o tratamento. Observe que o tratamento da microfisioterapia é processado no corpo. A informação é dada com as mãos, né? Não é uma informação intelectual, mental, é uma informação manual. Por isso, microfisioterapia, porque são manobras pequenas, sutis, que visam fazer o próprio corpo entrar em nova harmonia consigo mesmo. Então Olha fica aí, a isso. Marta aí, a Rosário também entrou, estou vendo aqui o povo entrando, Tereza também está aí. Então, essa cura vem também de uma leitura energética, né? Porque essa leitura ela é tão sutil no sentido de. Porque eu lembro dessa manobra bem próxima, né? Então, ela é feita através desse sistema de sensibilização de um corpo com outro.
ela é feita com toque, né? Onde a Uhum. mão bloqueia. Então, tem que haver também, né? Obviamente, uma experiência e uma manualidade de quem trabalha com isso, que com certeza é desenvolvido nas pessoas que trabalham com isso, porque a pessoa, através do toque, vai identificar as zonas onde existe uma disfunção, um bloqueio, um aquecimento, vamos dizer assim, está mais duro também, né? Ou a própria pessoa já chega com a queixa, apontando o lugar onde está doendo, né? Onde está machucado, ou onde existe uma sensação de estranheza, uma sensação de desconforto, né? Porque é isso. A gente tem que internalizar, a pessoa tem que saber onde dói, né? Às vezes, a pessoa leva a queixa, mas muitas vezes aparece uma pessoa para fazer microfisioterapia que ela não tem uma queixa específica, vai também por curiosidade, para saber como é que é aquilo, né? Mas assim, é uma forma muito prática, na verdade, porque a gente atua com as mãos. A gente vai buscar, então, no corpo, a partir dos mapas que eles criaram, né? Eles criaram mapas, e a partir desses mapas a gente vai explorar no corpo a presença dessas cicatrizes e vai relacionar elas com os órgãos a que elas estão ligados. E a partir daí a gente faz uma leitura disso para a pessoa, né? Isso se a pessoa quiser, estiver interessada assim, em saber. Porque poderia ser também o tratamento meramente manual, mas assim, todo mundo quer saber. Ninguém quer ir para casa sem saber o que está acontecendo, né? Todo mundo cobra o que está acontecendo comigo, né? Isso é muito legal, porque a gente pode colocar de uma forma também adequada e justa, né? Porque a abordagem da microfisioterapia é uma abordagem manual. Quando existe também, porque pode acontecer, né, da pessoa ir com a queixa para fazer a microfisioterapia e a micro resolve uma parte da situação. Então, muitas vezes a pessoa precisa de um outro trabalho, que não é um trabalho que está dentro da área da Sim. gente. Então, aí a gente faz um encaminhamento. Então, por exemplo, pode haver uma indicação depois de um trabalho de micro para a pessoa fazer um trabalho psicoterapêutico, por exemplo, porque talvez ela precise aprofundar mais as questões dela, né? Entrar mais no autoconhecimento mesmo. Ou e fazer uma constelação familiar para fechar algum ciclo, alguma situação, né? Então, assim, é essa visão, porque as ferramentas estão aí, né? Para que a gente possa exatamente conduzir para que a pessoa realmente tenha um final, um desfecho de bem-estar total, né? De reequilíbrio total do seu sistema. E nem todo mundo tem abertura para essa linguagem também, não, não é? Eu lembro, eu falando assim, não é da sua área, mas eu já fiz a iridologia, não sei se você já ouviu falar da iridologia, e a Sim. doutora Regina falava, tem coisas que eu digo para você que eu não vou dizer a determinado cliente, porque ele não está aberto para isso. Então, às vezes, a sensibilidade, ela um dia falou, estou falando com você com oitava acima, porque ela falou, como eu vou dizer isso para... Tem pessoas que só querem saber se o fígado está ali, se o coração está não sei o quê, e pronto. E não adianta você ir para aprofundar, porque a pessoa não quer saber mesmo, né? E essa coisa da medicina, tudo isso é somatização, né, Helena? Dos sentimentos, das coisas mal resolvidas ou não. Tem coisa que sim, né? E tem coisa que é mais mesmo na área biomecânica que acontece, né? Alguma contusão, um esportista que sofre um trauma, isso também é microtrata, certo? De uma forma assim bem física mesmo, Sim, certo? Então vai pragmática. depender muito da pessoa, né? Do que ela traz consigo na sua queixa, certo? Sendo que existe a possibilidade dessa questão, vamos dizer assim, física, estar relacionada com a questão emocional. Porque, por exemplo, quando eu estou tenso, eu estou ficando tenso aonde? Onde é que no meu corpo eu tensiono? Né? Então, o aparelho locomotor, ele fica tenso. É ele que fica tenso. Né? São os músculos que se tensionam. Né? Então, assim, essa questão, vamos dizer assim, da queixa, da dor, por exemplo, né? Uma dor crônica,
Então, por isso mesmo a proposta da fisioterapia integrativa, porque muitas vezes uma questão ela não é só biomecânica, ela está ali misturada com outras questões, né? E tem que haver um olhar para isso, para que a gente possa conduzir dentro do tratamento o que a pessoa realmente precisa, né? Além do trabalho da fisioterapia, então muitas vezes, às vezes a gente extrapola, a gente encaminha mesmo que haja um segmento, né, para que a pessoa possa mergulhar mais naquele sintoma que está ali, né? E uma coisa muito importante, que é a questão da consciência de si, né? Uhum. O que é que eu faço que eu recrio a minha dor, né? O que é que eu faço que eu recrio o meu padrão postural, por exemplo, né? Então, é um processo onde você vai tomando consciência do porquê o corpo reage daquela forma. Porque já dizia um antigo livro que me serviu assim, de meter o pé nessa estrada, nessa direção, que é um livro antigo, né? Assim, antigo porque realmente é antigo, da Thérèse Bertherat, que falava, eu acho que você, como dançarina, já deve ter também fuçado aí esse livro, que é o livro O Corpo Tem Suas Razões, né? De Thérèse Bertherat. A Thérèse Bertherat era uma francesa que ela foi aluna da Madame Mézières, do qual o Philippe Souchard, que era um fisioterapeuta francês, criou o método Reeducação Postural Global. Mas ela dizia que o corpo tem as razões de estar assim ou de adquirir uma determinada forma, né? Pode Sim. ser o uso do celular, com a inversão cervical, eu criar um processo na minha coluna, né, no meu pescoço, porque eu uso sistematicamente aquele pescoço ali daquele jeito todos os dias, inúmeras horas. Sim. Então, eu tenho que corrigir isso, porque a gente pega as coisas no automatismo tão grande que a gente nem se dá conta de como é que a gente está trabalhando com as nossas, né, com o nosso celular, com o nosso computador. Então, isso pode ser uma causa, por exemplo. Mas para que eu entenda isso, eu preciso estar dentro de mim, né, entendendo o que é isso, vendo o que é que eu estou fazendo com o meu corpo, né? Como é que eu trabalho. O próprio Pierre já falava, o corpo fala, né? O corpo fala. Pierre O corpo Weil fala, é verdade. foi outra pessoa assim que marcou a minha existência, né? Que o Pierre Weil, esse livro, O Corpo Fala, foi um livro muito importante para mim também. Nesse livro ele fala como que a expressão do corpo diz, né? Uhum. E hoje a gente também sabe que a comunicação não verbal é mais de 75% da comunicação, né? O que a gente fala tem que estar combinando com o que a gente expressa, não é? Porque senão fica meio assim, né? A gente fica sem Pois é, para a gente que trabalha com dança, perceber. e a gente fica muito assim, porque com o tempo você vai vendo aqueles corpos mesmo e você entende o que ele está querendo dizer, o que ele vai fazer, o que ele deixa de fazer, sabe? E você tem que construir com muita delicadeza esse novo olhar para esse corpo, né? E não ir para uma atividade, que seja ela qual for, da forma mecânica. Eu vou porque eu estou sentindo uma dor. Por exemplo, dor é algo que ninguém gosta, que ninguém suporta. Mas o que quer dizer essa dor? Todas as vezes que eu tenho se eu sentir qualquer coisa, eu vou fazer uma leitura, eu vou pesquisar o que significa naquele órgão, naquele lugar, o que isso representa. Porque, como a gente estava falando outro dia, o estresse, né? Mesmo que seja um atleta, que ele precisa de uma determinada performance, ou um dançarino, seja lá o que for, que exige muita músculo, né? Muito do seu músculo, muito da sua performance. Ele também, por mais que ele queira atingir aquilo, se ele for fazer isso de uma forma muito assim estressante para um campeonato, porque eu tenho que ganhar, ou porque ele teve um trauma numa determinada situação e ele vai ser colocado naquela situação, aquilo causa um estresse e aquilo pode realmente travar de novo aquela musculatura se não tiver um acompanhamento emocional,
sobre esse trauma, não é? Sim, Estou falando alguma bobagem, não. Eu não, acredito. não, de forma nenhuma, eu acho que sim. Aí você falou de uma história, né? É, às vezes uma lesão que um atleta sofre, né? Que tem outras razões, ou que aquilo marca e fica lá uma marca. É um caso, né, para se abordar, por exemplo, a micro seria excelente para esse trabalho também, né? Pois é. Então, além de tratar da parte física mesmo, porque é real, a lesão de um atleta, ele está ali. Ele é um cara, né, que se dá demais, ele treina, ele se expõe, ele está trabalhando ali naquela linha divisória entre o que, que eu posso e o que, que eu posso mais um pouquinho e o que, que eu não posso mais um pocão, porque essa hora aí é onde eu posso fazer uma lesão, né? Então, assim, esse conhecimento do corpo, né, tá dentro do corpo no momento do desenvolvimento dessa atividade, seja ela qual for, é uma coisa importantíssima para você entender, né, com a percepção dentro do próprio corpo. Então, com certeza que essa percepção e essa consciência, ela pode ser um instrumento, né, de importante aplicação para que a gente evite, por exemplo, lesões desnecessárias. A minha Né? filha entrou. Sim. Então, pois é, a gente vê isso o tempo todo. Eu acho em todas as situações. Eu você falando e eu vejo, passa na minha cabeça filmes de situações de pessoas, né? Que por mais que você chegue a um ponto de você fazer todas as terapias possíveis para uma determinada situação de dor, e a pessoa está sempre repetindo. Eu, como conheço às vezes mais, como aquilo está tudo no emocional e ela acaba de fazer uma sessão, vai que chega em casa, tem que tomar um remédio, porque. E a gente vê que está além disso, né? Está além, parece que algo fica acostumado naquela zona e é como se fosse um refúgio aquela dor para se chamar uma atenção, para se fazer alguma coisa. Então, são várias vertentes, são várias nuances nesse contexto, né? Então, eu acho bacana isso quando você fala da integrativa, por isso, porque para cada pessoa, às vezes, com o mesmo trauma, aquilo não funciona igual. E a mesma Exatamente. técnica que eu digo, a mesma técnica não vai, às vezes, funcionar com aquela outra pessoa, mesmo tendo o mesmo um tipo de Lesão. trauma, um tipo de lesão igual, né? Eu acho que Verdade. o emocional é um campo assim vastíssimo que a gente precisa ainda mergulhar profundamente. Sem mais, a gente tem feito isso, né? O que eu vejo também, existe muito modismo também, né? As pessoas vão muito por aquilo que está na moda e não toma consciência quando você falou do corpo, quando você falando do atleta, do limite, que vai extrapolar o máximo. Quando a pessoa se respeita, né? Ele entende o seu limite, ele pode ser o jogador mais famoso do mundo, em qualquer área que ele seja, ou um dançarino mais famoso, ele vai dizer, ele vai ter o respeito para com ele, vai dizer assim, não, eu não posso ir até aqui. Meu limite é aqui. Mas a necessidade que a gente tem Vou aqui. de se sentir projetado, querido, aceito, está sempre no limite da exposição. E às vezes a gente esquece muito da gente nesse momento, né? Eu vejo muitos casos desse tipo. E quando a gente sabe dizer não e sabe reconhecer o seu limite, as coisas mudam muito, né? E nessa configuração, assim. Né? Bianca, me fale, como você avalia a demanda pelas técnicas dita alternativa? Você poderia fazer uma abordagem sobre. Ah, você já fez. Você já fez essa abordagem, né? Então, é porque eu fiz um. Como está acontecendo os atendimentos aí na sua clínica? Como está sendo a procura? Como isso está. Tá... Nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que a presença está sendo meio que limitada em várias situações, e o profissional também que tem que estar ali, né, exposto, tá sempre em risco, tanto para ele como o paciente. Como está sendo o seu atendimento em relação a isso?
Bom, momento de pandemia, né? É um momento que, bom, é a primeira pandemia que eu estou vendo na minha vida, cronologicamente falando. E assim, então está sendo um desafio grande, né? Porque o tratamento de fisioterapia é um tratamento que coloca a gente numa regularidade, vamos dizer assim, as pessoas às vezes têm que ir 2 ou 3 vezes por semana, e dependendo do tratamento também, elas precisam estar mais próximo, né? A gente tem que estar mais próximo. Então, assim, a necessidade das pessoas continua acontecendo, né? Então, assim, as pessoas que sofrem uma fratura e precisam de uma reabilitação pós-imobilização, precisam procurar para não ficar com uma Sequelas, né? articulação dura, né? Com sequela. Né? Então, assim, existem os casos que estão precisando, necessitando mesmo do atendimento. E, dessa forma, estou atendendo. Estou atendendo porque é um serviço essencial, né? Com todo o equipamento necessário, né? De propé, de jaleco, de capa, de touca. As pessoas não entram com o sapato, tem que botar o propé, deixa o sapato do lado de fora da clínica, e todo o atendimento tem que ser, vamos dizer assim, escalonado para que ninguém se cruze durante o atendimento, né, na sala. Então tem um banco do lado de fora também para a pessoa ficar. Então todas essas medidas estão sendo tomadas para que as pessoas que estão precisando do atendimento possam frequentar o consultório, né, os consultórios, certo? E assim, eu particularmente nunca pensei na minha vida em fazer sessão de fisioterapia online, mas estamos atuando também de forma online, né? Obviamente que para aqueles casos elegíveis, aqueles casos que tenho como monitorar uma orientação de exercício, né? Uma autopostura de reeducação postural global, de RPG, para as pessoas que já têm um treino. Então, assim, é uma coisa interessante isso, assim, como as pessoas respondem a isso também, né? E eu te digo que eu estou impressionada, assim, essa coisa dessa live aqui, por exemplo, né? É uma coisa interessante como é que a gente cria as ferramentas de interação no momento onde estamos isolados, né? Então, assim, eu acho fantástico isso, vendo pessoas recriando situações, recriando o seu trabalho. Acredito que você também está dando aulas, né? É, Online. Conheço online. pessoas, né? A Flávia está dando aula de yoga online também. Então, assim, eu fico impressionada, porque essas possibilidades vão abrindo panoramas que antes não existiam, né? E que estão sendo colocados a serviço. Acho lindo a tecnologia estar vindo a serviço do bem, porque é nesse momento que a gente está vendo assim como que um celular serve, além de mandar muitas mensagens e filminhos e coisas para as pessoas, né? A gente está usando essa ferramenta de uma forma muito bacana e podendo compartilhar com outras pessoas momentos como esse, por exemplo. Por exemplo, a atividade lá também na clínica, né? Eu tenho um grupo, eu tenho um trabalho que se chama Atividade, Postura e Consciência, que é um trabalho voltado para aquelas pessoas que querem dar uma mergulhada no corpo, né? Com a abordagem, o fio, vamos dizer assim, o fio mais importante disso é a consciência da postura, né? Da sua coluna durante as atividades que a gente faz na vida, seja ela laboral, seja ela esportiva, seja ela o que for. Então, assim, nós criamos também agora uma sala de reuniões. Eu comecei a fazer uma sala de reuniões porque eu não sei, mas na verdade a gente não sabe como vai se desenrolar essa coisa aí com a pandemia. Mas tem coisa que vai ser impossível parar de fazer. Por exemplo, a gente não pode parar de ir para o dentista. Se uma dor de dente pega a gente não tem como não ir no dentista. E o dentista, ele vai estar preparado como qualquer outro profissional da área de saúde para poder atender as pessoas, porque isso é uma necessidade, né? Então, assim, eu creio que nesse momento, por uma questão de segurança, então, quem vem procurando, vamos dizer assim, o serviço de fisioterapia
e os demais serviços de saúde estão indo porque eles precisam realmente do serviço. E os serviços têm que estar adaptados, né, para poder atender essa demanda que está chegando e vai cada vez mais aumentar, porque na medida que o tempo dessa quarentena, depois sessentena, agora noventena, né? O período Olá, mais chegando alguma coisa, né? Então, isso vai aumentando, as pessoas vão ficando em casa, né? As pessoas vão ficando sem atividade em casa, isso é um problema também, né? Então, aí uma chamada para os profissionais que trabalham nessa área do movimento, né? Os professores de dança, os professores de yoga, os professores das demais atividades físicas, de entrar em campo. Eu sei que tem muita gente fazendo, e isso não é para botar pressão para ninguém fazer também, porque eu acho que cada um pode fazer as coisas dentro da sua própria realidade, né? Dentro do seu próprio contexto. Não está sendo fácil, né? Estar em casa para nós. Mas, assim, estar em casa também tem trazido a gente para essa outra instância, né? De olhar para a gente mais em casa. Olhar para essa casa, né? Olhar para a casa interna, exatamente, né? A gente que vivia com foco na rua, né? Com foco nas demais coisas, como é que fica agora, né? E cuidar-se, então, cuidar da saúde estando em casa, porque é uma necessidade. A gente fazia isso antes, então continua sendo uma necessidade, né? Tem vários símbolos isso tudo que você acabou de falar. São vários símbolos, Isso né? mesmo, a Tereza falando, hora da solidariedade. É isso mesmo, Tereza. Né? Hora da solidariedade. Verdade. E assim, são vários símbolos, esse por que ter que ficar em casa, sobre a questão do celular, como tudo é bom de acordo com como você usa, de que forma você usa. Então, são várias reflexões que esse momento traz para a gente, né? Porque a gente viu um momento que celular todo mundo já estava uma loucura. Eu já cheguei aí ali fui no jantar na véspera do Dia dos Namorados, no restaurante, e olho na mesa, todo mundo cheio de pacote, todo mundo sentado, com o marido, com o namorado, e no celular, faltava fazer o pedido via celular, porque nem na mesa se falavam. E eu olhei assim, falei, gente, o que é isso? Olha para isso aqui. Então a gente também, essa extrapolação da coisa, né? Mas ele agora é uma ferramenta indispensável para a gente. Inclusive, assim, todo mundo está se adaptando, né, a essa nova realidade. Por exemplo, estava tendo problemas fisioterapêuticos enormes por causa do uso do celular, né? Problema na cervical, problema na lombar, problema de como você está lidando o tempo todo. Tudo, é saber usar, é saber utilizar a ferramenta, né? Em relação a essa coisa no início eu senti muita dificuldade, porque para a gente que trabalha no presencial e com o corpo, e que você tem que estar ali corrigindo, vendo o que está fazendo certo. Eu não sou aquela professora que entra na sala, bora, gente, faz e faz, não. Eu tenho que corrigir, eu tenho que ver e tal. Então, para mim, foi no início, meu Deus, ainda estão do outro lado. Como eu vou ver? Também, às vezes, a conexão tem essa questão de, às vezes, cair, né? Tem todo, ou delas, ou da gente mesmo. E como lidar com isso, com esse cuidado com o corpo? A gente passa por um momento de muitas adaptações, mas depois você começa a aprender a lidar, né? Cada dia é um dia diferente, cada dia tem uma lição diferente a ser aprendida. E por mais que você faça, sempre tem uma novidade acontecendo e você tem que estar calma, tranquila, para tentar resolver isso no decorrer, né? Porque se a gente entra no estresse, o negócio já vira uma bola de neve enorme, né? Eu procurei, nesse período, manter uma dinâmica de fazeres e de fazer coisas assim, para que isso não me perturbasse tanto. E eu tenho conseguido, graças a Deus, assim, manter isso, né? Porque eu nunca trabalhei tanto, não é pelo número de aulas que eu estou dando, não, é de atividades que você tem que refazer, de que você tem que se reprogramar para seu Recriar, dia, né? Recriar recriar, dentro do reinventar. Porque é reinventar. isso. Eu estou, por exemplo, a minha percepção, por exemplo, de um trabalho online, eu tenho que ficar com o meu foco completamente naquilo, né? É uma coisa
impressionante mesmo como que a atenção ela está completamente ali e parece até que eu trabalho mais ainda online do que eu estou sentindo isso, sabia? Do que presencial, mas não é. É o que o formato é novo, então precisa de muita Isso. atenção, de É. muito foco, né? De você olhar bem o que está acontecendo ali. E é como você falou, nem todo mundo vai se adaptar a esse formato também. Alguns vão ter mais facilidade, outros um pouco mais de dificuldade, mas é isso, está todo mundo se recriando. Então, no meu caso, que vamos dizer assim, é uma terapia manual, tem coisas que jamais eu poderei fazer online. Por exemplo, aplicar agulhas, fazer microfisioterapia, fazer sessões de RPG presencial, né? As manobras de tração e as coisas que a gente faz durante o decorrer de uma sessão de RPG. Isso é impossível fazer online, né? Mas orientar uma autopostura, né? Orientar um exercício, falar sobre aquela pessoa ali, fazer uma avaliação inicial, isso pode ser feito, né? Evitar que quem possa fazer isso e quem também eleja esse formato, né? Porque tem pessoas que não querem ir porque elas querem manter o tratamento, mas elas não querem ir presencialmente porque tem uma mãe idosa, tem uma pessoa com alguma comorbidade em casa, né? Então aí a gente tem que criar como é que pode ser feito esse atendimento, se a pessoa pede, né, para fazer, para que ela também se sinta assistida, porque é uma coisa importante ela se sentir assistida, né, por algo que ela já fazia com uma certa regularidade e que agora, na noventena, né, não é mais quarentena, na noventena, então, assim, a noventena, 3 meses, gente, já faz grande diferença na vida das pessoas, né? 3 meses é o período que a gente estabelece uma homeostase também. A gente vai se adaptando às coisas, né? Então, assim, o que puder ser feito do ponto de vista da gente prestar essa assistência, né? Tanto do ponto de vista da fisioterapia, como a dança, como outras coisas que a pessoa possa fazer para se sentir, né, ativo, se sentir cuidando-se. Então, isso é fantástico. E aproveitar das ferramentas. Obviamente que eu não quero exercer nenhum tipo de pressão naquelas pessoas que não estão conseguindo fazer isso, porque cada pessoa é uma, É né? um. Cada pessoa tem as suas facilidades e as suas dificuldades, então sem julgamento e sem pressão para aquelas que também não estão conseguindo fazer isso, né? Porque outras coisas estão trazendo para esse foco, para esse momento, para essa atenção, tá? Mas aqueles que estão conseguindo, então tá aí colocado. Os profissionais também estão se colocando e eu acho isso maravilhoso, né? Eu tive alunas que não se adaptaram muito, né, ao formato e tá, às vezes não vem. E já tenho outras que estão super assíduas, não faltam e gostam. E depois, no meu caso, eu deixo a aula gravada, porque eu dou no privado também, um grupo privado. Então, elas podem ir lá estudar, assistir a aula depois. Então, eu acho que essa é um lado positivo, de você não ficar, porque nós brasileiros temos esse hábito. Quando eu estava fora, eu estava na Espanha, a gente fazia aula, todo mundo que era estrangeiro alugava a sala para estudar junto aquilo que foi dado e todo mundo se interessava. Aqui a gente só se dá conta no dia da hora, na hora da aula, ninguém estuda, né? A gente não tem esse hábito, a não ser o estudo formal, e olá, né? E o estudo formal e olá. E aí, e eu acho que nesse momento, essa é uma boa ferramenta, de você não pode fazer naquele horário, hoje, porque tem gente que está trabalhando, fazendo home office, né? Então, e às vezes tá trabalhando mais. Eu tenho amigas que estão dizendo que estão trabalhando mais. Então, às Verdade. vezes, você não pode naquele horário, você pode ir lá no grupo e estudar depois aquilo que foi dado. Claro que se você está fazendo ao vivo e você pede para olhar o que eles estão fazendo, dá para você corrigir, tem uma interlocução quando você vê gravado não tem essa interlocução, né? Esse olhar, esse corrigir, tentar ouvir. Mas eu acho que a tecnologia vai ajudar muito, vai ampliar muito, né? Daqui para frente com essas demandas.
E eu acho que tem uma coisa que a gente sente mais falta, que quando você está falando de uma paciente, de alguém que está lá, que a mãe que ela não pode. Eu acho que, por exemplo, tem profissões como a do psicólogo, a do professor, do professor que eu falo de matérias normais, assim, que dá para fazer cursinhos, né? Mas, assim, para a gente, essa presença física também é muito importante. A gente, o toque, é o sentir, né? Eu acho que tem uma avaliação também, que a gente estava em umas relações muito. Eu vi as pessoas de uma forma muito assim, mecânica, nesse sentimento, sabe? Nessa coisa. Eu acho que essa distância talvez ensine a gente a reavaliar essa aproximação, como é importante estar perto do outro, como é importante dizer, falar da Valorizar mais, importância, né? falar, né? Eu acho que isso é uma outra história que está trazendo muito isso, né? Refletir melhor sobre isso. Isso. Ter que lidar com os seus problemas, com os problemas dos outros, né? Que você convive e que você, por ter uma facilidade de correr para a rua, não enfrenta. Eu acho que esse é é um outro aprendizado que a gente está tendo muito grande nesse sentido, né? E o corpo fala e fala muito sobre quem é você, sobre, eu sempre falo isso, assim, a sua forma de falar, a sua forma de andar, de sentar, tudo isso vai falar sobre você, não Bem-vindo, é? Fábio, ao colega aí. A gente estava falando aqui, viu, Fábio, de pandemia e atendimento. O Quem é Fábio, o... ele é especialista na área de geriatria, né? Ele Ah, que trabalha com ótimo. fisioterapia em geriatria e, assim, uma coisa importante que eu queria falar aqui é que, assim, por mais que as pessoas, né, tenham medo de procurar os serviços, é muito importante, por exemplo, que os idosos não interrompam a sua assistência, né, tanto tempo, porque é noventena, gente, eu vou voltar a dizer aqui, já é noventena, então a coisa vai se prorrogando e a gente tem que ter um cuidado com isso, né, se cercar dos cuidados, para que as pessoas mantenham os seus trabalhos essenciais, os seus tratamentos essenciais. Porque, por exemplo, eu vou no banco e está cheio de idosos indo para o banco, tá É. certo? Desculpa eu estar falando isso, mas eu tenho que Mas tem... falar, tá? Então, cadê a sua assistência, o seu trabalho ali na manutenção de sua saúde? Gente, isso é importante também, né? Então, vamos abrir os olhos para o que é essencial, que é cuidar da vida, mesmo estando Exato. em casa, se cercando das condições para que a gente possa recorrer aos serviços quando a gente precisa. Por exemplo, como de novo eu falei, ninguém vai ficar sem ir ao dentista, é necessária uma necessidade de ir ao dentista, é uma necessidade de fazer um óculos. Eu estava atuando com óculos de sol, porque eu perdi meus óculos. Estava horrível de noite eu com óculos. Eu fui ao oftalmologista, porque assim, ninguém vai passear nesses lugares, né, gente? A gente vai porque precisa. E a orientação é clara. Quando você tem a necessidade de sair, você precisa sair para buscar, então, a sua ajuda, o seu tratamento, seja lá o que for, fazer as compras do que é essencial na sua casa. E não tá também assim, passeando sem máscara, né? Sem tomar cuidado nenhum, que aí é o outro polo, né? De um lado, um extremo, do outro, o outro extremo. É isso, Fábio. É, É, essa coisa da gente não ter uma certa disciplina, né, com relação a gente. A gente acha que e o brasileiro tem muito essa coisa de achar que ele pode resolver, que tudo vai dar certo, que não se preocupe muito. E a gente vai empurrando com a barriga do mesmo jeito que está acontecendo com a pandemia. A gente não fez o lockdown, a gente não fez a gente não seguiu as normas, os padrões, para que a gente já pudesse estar num momento desse voltando, como a Europa já está voltando, como na Ásia, alguns países já estão voltando. A gente não. Como aqui na América do Sul, vários países estão com um comportamento excelente, né? E a gente não, a gente está aí, ó, subindo, veja, ainda numa ascendente, né? Nesse período da pandemia. Então, eu também vejo isso muito. Aqui eu moro no Rio Vermelho, eu saio pouco, eu tenho mantido a disciplina. Mas quando eu saio para ir no mercado ou ir
comprar alguma coisa, eu escolho sempre uma vez, ou no máximo, eu falo de 15 em 15 dias, ou uma vez na semana. E aí Sim. você vê muitos idosos na rua, e a gente sabe que não é que esse vírus só ataque os idosos, mas eles são mais frágeis. E manter a atividade física é extremamente importante para que eles consigam se manter mais vivos, mais fortes, Saudáveis, mais saudáveis, longevos, né? de uma forma, né? De uma forma boa, de uma forma De uma- boa. é, porque se você não mantém essa atividade, nossa, o corpo ele é muito adaptável, adaptável no sentido assim, se eu sinto de um jeito, todo dia minha coluna, como você diz, vai ficar assim. Por quê? Se eu faço atividade, e quando você acostuma a fazer uma atividade física, o seu corpo pede aquilo. O corpo foi Exatamente. feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar Vida sentado. é movimento, né? É, Vida é é movimento. movimento Aquilo que está parado vai morrendo aos poucos. aos Aquilo poucos. que está se movendo, se mexendo, está vivo, né? Então, o essencial à vida, certo? Então, claro, gente, que com cautela, ninguém está aqui achando que a gente está em quarentena, é dispensável, não, de jeito nenhum. Mas é a questão mesmo ser tratada de uma forma racional, né? De uma forma justa. Adoro essa palavra. E Porque assim, preventiva, né? de uma forma justa, encaixada, aquela pessoa precisa desse tipo de assistência, então, por favor, busque a sua assistência, né? Não fique com o seu cotovelo assim para depois ter que fazer uma cirurgia para desbloquear o seu cotovelo, porque você não pôde sair para fazer o seu tratamento essencial, né? O nome disso é tratamento essencial. Ninguém está indo passear, né, nas salas de fisioterapia, nem no dentista, nem nos médicos que têm sido abordados durante essa pandemia. Está indo porque precisa. Isso a gente não vai deixar de, né? Sempre vai acontecer alguma intercorrência que vai ter essa necessidade. Tudo é E é questão de isso. ponderação, né? E, De por outro saber. lado, aquelas pessoas que têm aquela condição de fazer, de usar a ferramenta online para ajudar, quer dizer, o profissional está indo na sua casa, né? Os psicólogos, os dançarinos, É, os professores de educação física, até os fisioterapeutas também, aqueles que podem ser atendidos dessa forma. Então, assim, então é muito bom a gente poder usar esse tipo de ferramenta, porque aí também essas pessoas estão ficando em casa, é maravilhoso. Por quê? Porque estão diminuindo o fluxo de pessoas na rua, né? Então é tudo uma questão de pensar um pouco mais de como essa coisa pode ser feita de uma forma assim justa, né? Justa, ponderada. ponderada. Porque se a gente não fortalecer o nosso corpo, o vírus chega muito mais rápido também, né? Porque a gente fica com a O imunidade baixa. O sol, sedentarismo faz com que a né? imunidade fique, né, prejudicada, porque o corpo ele começa a não ter como limpar, né, as toxinas, né? Porque quando você está em movimento, as toxinas estão sendo liberadas, né? Porque você está Exatamente. ali, O né? exercício, né, traz endorfinas, É, serotoninas, dopaminas, certo? Tudo isso. Então, isso é muito importante para que haja um equilíbrio, né? Saúde é um estado de equilíbrio dinâmico. É movimento, ó, é movimento o tempo inteiro. Nós estamos movimento. com 8 minutos, viu, Rita? Se alguém quiser, então eu não sei se alguém quer fazer uma Quer fazer pergunta, se alguma ainda tem pergunta? É, assunto podemos. aí. Tem alguém aí querido? Se tiver alguma pergunta, seria um bom E momento que a gente está aqui. Olhei para o relógio aqui excelente agora. contribuição para, para ampliar a compreensão dos multimídias, linguagens, abordagem corpo, das suas dores. Parabéns, Rita. Bravíssimo, doutora Helena. Oi, Darcilene. Oi, Darcy. Não, então é isso, gente. A fisioterapia integrativa, para dar se alguém tiver uma pergunta, vai perguntando, é, é essa visão de integrar, né? Tanto as ferramentas de cura, né? Eu trabalho com acupuntura, eu trabalho com RPG, eu trabalho com a microfisioterapia. Então, assim, são ferramentas que eu elegi para juntar dentro do meu processo de auxiliar as pessoas quando elas me procuram,
né, para serem atendidas. Lembrando que quando alguém vai chegar com uma determinada queixa, eu vou fazer uma investigação. O pessoal às vezes pergunta assim, mas por que vai precisar de uma avaliação? Eu já passei pelo médico, tudo bem, o médico tem a sua visão e ele passa a fisioterapia, mas o profissional que vai te atender e vai ficar contigo durante um período, precisa saber como é que você chega lá, tá? Como é que aquele tornozelo, como é que aquele joelho, o que aquilo está causando, além de ser uma coisa específica, o que está causando na tua vida, tá? Porque um joelho faz você mancar, traz consequências, né, para sua coluna, por exemplo. Sabe, Oi, perdas Fábio. são Sim, severas se o idoso não, né, não contrapõe isso com a atividade física, mental e espiritual. sim. Isso mesmo. E assim, É claro que a gente está dizendo, Osho faz isso, traz isso, inclusive, né? Vida é sim, movimento, o conceito de saúde quem deverá pode, né, buscar. gente, estar em casa usando de todo tipo de ferramenta que possa ser um auxílio para estar em equilíbrio esse momento, né? Além da atividade física, por exemplo, quem pode, quem quer entrar num grupo de meditação, né? Entrar num grupo E de o Fábio oração. falando aqui, né? Exatamente essa coisa da alinhar a mente ao corpo. Os antigos já diziam corpo sã, mente sã, corpo são, né? Mente sã, Isso. corpo sã. Sem uma mente saudável, e para que você se sinta saudável, você precisa se sentir vivo. Você precisa se sentir agindo no mundo, você precisa se tornar. O que acontece? Hoje em dia, não tanto, mas os idosos ficavam deprimidíssimos antigamente, porque eles ficavam confinados, não é? E a, Digamos que os idosos de hoje eram menos idosos de ontem, né? Hoje as pessoas estão bem mais longevas, então, inclusive graças a muitas dessas intervenções, não é com verdade? certeza. E chegando em idades mais avançadas de uma forma bem qualitativa, certo? Mais Com firmes, mais certeza. rijos, né? Mais legais mesmo de saúde, né? Gente, não sei se vocês conhecem a Maria Fuchs, é uma dançarina, ela é argentina. E a Maria Fux, Maravilhosa. ela é 92 anos, ela está com 98 agora, ela estava com 92 anos na sala de aula, dando aula e dançando, gente. Eu vi umas entrevistas dela e umas aulas dela com essa idade, 92 anos, gente. Você sabe o que é isso? É trabalhar o corpo com prazer e ela passa isso, a alegria, o prazer de, Alegria, né? né? Alegria. Incrível isso. Quem não quer chegar aos 92 anos dançando, não é? Mente e corpo falar. Você tem alguma mensagem para deixar? Você gostaria de deixar alguma. Eu gostaria de deixar uma mensagem. Primeiro, eu gostaria de te agradecer muito. Foi um grande prazer estar com você, que é uma grande bailarina, Ah, maravilhosa, não. gente. Eu até estou pensando, viu? Talvez eu vou fazer flamenco aí. Deixa. Acho linda a dança flamenca. Você é uma pessoa fantástica. Muito obrigada pelo convite. E a mensagem é que vocês, as pessoas, né, nós precisamos nos cuidar, né? Esse cuidado integral, né? Porque a gente precisa de muitas coisas e às vezes de poucas também, né? E da gente estar se olhando, se cuidando, mesmo dentro de casa, cuidando para manter a saúde, certo? Isso é fundamental, manter a saúde, né, dentro de casa. E aqueles, Eu, então, que precisam buscar o que precisa mesmo, de uma forma pontual. e tem profissionais que têm esse cuidado, esse zelo, né? Com esse carinho mesmo. Eu quero também te agradecer muito, 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 muito. Eu adorei, né? Você é engraçado, você não saiu da minha memória as vezes que eu fui fazer o tratamento com você da microfisioterapia, que foi o contato que eu fiz. E para mim foi muito significativo, muito legal mesmo. E a sua energia é uma energia linda, uma energia de pessoas que buscam essa integração, sabe? Tá buscando sempre qual é a melhor situação para que ajudar as pessoas que chegam até você. E esse é um ponto que para mim é muito importante num profissional de saúde, né? Em qualquer profissional, ainda mais o profissional de saúde que está lidando com a fragilidade. O outro só vai a um profissional da saúde porque está frágil, Obrigada, né? querida. Então, isso é muito importante, você ter essa empatia, você ter esse carinho, você ter esse cuidado, esse zelo.
Então, esse para mim são referências muito importantes num profissional. E eu quero te ver muitas vezes, bater muitos papos, né? Vou ficar com saudade dos nossos papos. E agradecer as pessoas que estiveram aqui, lembrando sempre que o nosso corpo é nosso templo sagrado e cuidar dele é a coisa mais importante. Eu tô assim, desculpa, eu vou usar, tá em cima da hora, mas eu queria falar, hashtag, pelo amor de Deus, não deixem privatizar a água é a nossa mãe maior, o planeta é revestido do seu maior corpo é água, o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água. Isso tem uma simbologia muito grande, gente, é um dom da natureza, é um